Eu preciso te contar a história que eu ouvi aqui no YouTube em 2017 e como essa história me impactou e tudo que aconteceu na minha vida depois dessa história. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, eu espero que essa história faça muito sentido para você. Já se inscreve aqui e ao final eu quero ler o seu comentário sobre a história e como isso te ajudou de alguma forma. Teve um antropólogo que ele foi fazer um estudo a respeito dos usos e os costumes de uma região na África. E aí, ao final do trabalho dele, ele viu algumas crianças brincando ali e convidou elas para fazer uma dinâmica. Colocou essas crianças enfileiradas e logo à frente tinha uma árvore bem grande. Embaixo dessa árvore ele colocou um cesto cheio de doces e falou para essas crianças: ao meu sinal, quando eu disser já, vocês vão correr e quem pegar os doces primeiro fica com tudo para si. Essas crianças participaram da dinâmica, ficaram enfileiradas e quando ele falou já, todas elas deram as mãos e correram juntas em direção ao cesto para pegar os doces e dividir entre elas. E elas estavam ali fazendo a divisão dos doces e o antropólogo ficou encabulado, porque não é comum você ver esse tipo de atitude, principalmente vindo de crianças. Não tinha aquele espírito de competição, era mais de união, sabe? De todas se darem as mãos e dividir os doces entre elas. E ele foi e chamou uma das crianças e perguntou: por que vocês reagiram dessa forma, sendo que uma de vocês poderia ter ganhado e ficado com tudo para si? E a criança virou para ele e falou assim: Ubuntu, tio. Como que uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras estariam tristes? E essa história impactou profundamente a minha vida em 2017, porque a partir dela eu comecei a enxergar a vida de uma forma diferente. Comecei a ter mais curiosidade sobre esse espírito do Ubuntu, inclusive eu fui pesquisar a respeito disso e tem um vídeo que o Nelson Mandela fala que realmente esse espírito do Ubuntu na África é aquele espírito de compartilha, de realmente solidariedade. E ele até fala assim, que o teu crescimento ele tem que ser para servir a sua comunidade. Se você está crescendo sozinha e não observa as pessoas ao seu redor que estão precisando da sua ajuda também, isso é egoísmo da sua parte. E esse espírito do Ubuntu é justamente esse espírito de todo mundo crescer junto, de você buscar contribuir com as pessoas através do teu conhecimento, através das suas habilidades, do teu talento, daquilo que você sabe fazer, o que você realmente é boa e o que está te ajudando a crescer e prosperar, para que você ajude outras pessoas a prosperar também. Então, não faz sentido você guardar tudo para si. Não faz sentido você não querer contribuir com o crescimento das pessoas, porque as pessoas que estão ao teu redor, elas precisam de você. Muitas vezes é o teu silêncio que está impedindo que a tua família prospere, que outras pessoas prosperem, porque você não se colocou à disposição de contribuir e servir as pessoas também. Então, isso foi uma história que eu ouvi em 2017 e ela me despertou, assim, um desejo mais forte de conhecer, inclusive, a África. Eu já tinha uma vontade de conhecer a África, mas não era algo tão forte assim, sabe? Sabe quando você tem vontade de fazer alguma coisa, mas nunca foi assim, um sonho que você coloca ali no papel, nossa, eu quero fazer isso? Então, eu tinha essa vontade, mas nunca foi tanto aflorado assim como aconteceu em 2017. Desde 2017 eu passei a sonhar em conhecer a África e entender mais sobre a cultura deles, estar mais próxima, ter essa conexão e entender como que realmente funciona a mentalidade deles, inclusive, e por que a gente não pratica isso aqui no Brasil. E isso aconteceu em 2017. Fiquei alguns anos sonhando. Quando foi em 2022, em janeiro de 2022, eu escrevi no meu caderno de metas, porque assim, todo início de ano eu escrevo quais são as minhas metas, o que eu quero em cada área da minha vida. Então eu coloco lá, eu vou fazer tal coisa, eu quero isso, quero aquilo. E aí na minha meta pessoal eu coloquei, eu vou viajar para Portugal em julho. Portugal também era um sonho para mim. Eu simplesmente escrevi, eu vou para Portugal em julho. Isso eu escrevi em janeiro de 2022. Agora você me pergunta, eu tinha dinheiro? Você acha que eu tinha dinheiro? Não tinha, meu amor, não tinha dinheiro, eu não tinha noção de como que eu ia fazer isso. Eu simplesmente coloquei na minha cabeça que eu vou para Portugal em julho, não sei como. Eu não tinha passaporte, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. Simplesmente escrevi lá, eu vou para Portugal em julho. Isso em janeiro. Quando foi em abril, se eu não me engano, abril ou maio, simplesmente as coisas foram fluindo e eu sempre entregando para Deus, vai dar certo, meu Deus, vai dar certo. Consegui a passagem, consegui tirar o passaporte, inclusive a tempo de viajar, e a minha viagem foi em julho. E só para você ter uma noção de como Deus faz as coisas assim muito certinho, que as coisas vão se encaminhando, essa passagem para Portugal tinha uma escala de umas 10 horas, se eu não me engano, em Angola, na África, que era especificamente em Luanda, que é a capital de Angola.
E eu fui simplesmente fazer essa conexão de 10 horas em Luanda. E eu parei pra pensar, gente, eu preciso descer. Ah, só uma observação, eu fiz a viagem sozinha. Totalmente sozinha. E aí, quando eu vi que tinha essa escala em Luanda, que era muito tempo que eu ia ficar lá, eu fui para pesquisar como que eu fazia para descer, para conhecer uma ONG na África, porque era o meu sonho desde 2017, conhecer uma ONG na África. Como eu ia ter essa escala lá em Luanda, eu pensei, eu preciso descer, eu preciso dar um jeito de fazer alguma coisa para eu descer e conhecer uma ONG. O que eu fiz? Pesquisei, descobri que eu precisava ter um visto para entrar lá, era um visto de turismo. Fui atrás, enfim, contratei uma agência do Rio de Janeiro, inclusive, e eles super me ajudaram. Consegui fazer esse visto de turismo. Então, quando chegou o dia da minha viagem, eu já estava com todos os documentos organizados. Quando eu desci no aeroporto de Luanda, geralmente, as pessoas que fazem escala em Luanda não podem descer do aeroporto. Para você conseguir descer, você precisa desse visto. Como eu tinha já tirado o visto, tinha me organizado, porque era o meu sonho descer ali e conhecer. Então, eu cheguei no aeroporto, na hora de passar na imigração, eu falei que eu gostaria de descer no aeroporto. E eles perguntaram se eu tinha o visto, eu falei que sim, só que eu precisava ainda fazer um pagamento em dólar, lá na imigração mesmo. Então, fiz esse pagamento, eles me liberaram, foi muito tranquilo o acesso, eu só precisava mesmo desse visto, deu tudo certo. Então, foi basicamente isso, consegui descer. E aí eu já tinha entrado em contato com uma ONG lá da África, conversei com eles, falei que eu ia pra lá, e assim, Deus foi tão maravilhoso que eles foram me buscar no aeroporto. Eu não conhecia ninguém, também nem conhecia esse pessoal. Simplesmente conversei com eles no Instagram e eles foram me buscar no aeroporto. Gente, me deram café da manhã, foi maravilhoso, assim, eu me senti muito acolhida. Me explicaram como é que funcionavam as coisas. Eu vi a realidade totalmente diferente do que a gente vive aqui no Brasil. Não tem como eu explicar, assim. É uma realidade muito diferente, tanto política, economicamente, quanto na questão da mentalidade, em tudo. Então, foi uma experiência única. Enfim, eles me levaram para conhecer essa ONG deles, né? Primeiro eu tomei café da manhã com eles, depois eu fui com eles para onde ficam as crianças. Existem várias crianças que são acolhidas por essa ONG lá em Luanda. E a gente foi mais especificamente na região de Kamizungu, que é uma região assim com muita escassez, muita mesmo. Tanto que na época que eu fui, as crianças só se alimentavam uma vez por dia. Essa ONG acolhia essas crianças e a ONG só conseguia fazer uma refeição por dia, e era o almoço. E por incrível que pareça, esse espírito do Ubuntu, que eu contei no início da história, ele de fato acontece. É uma coisa que você vê na prática. Você vê o agir de Deus ali a todo momento. Eu vi o milagre da multiplicação acontecer, inclusive, porque essas crianças só comiam uma vez no dia, que era o almoço. Na hora do almoço, parecia que a comida não era tanto assim, mas ela rendia tanto e que eu vi tantas crianças assim comendo juntas, que foi uma coisa assim... Ai, gente, foi uma sensação maravilhosa. A minha vida nunca mais foi a mesma depois que conheci a realidade da África. Eu passei a ser uma pessoa que olha mais para as pessoas com empatia, que entende que aquela pessoa que está ali do outro lado, ela tem uma dor, ela tem um problema, ela está enfrentando alguma coisa. E que geralmente os meus problemas são muito menores do que aquela pessoa que está ali do outro lado. E foi o que eu vi ali. Crianças que tinham problemas muito maiores que os meus e que estavam o tempo todo sorrindo, brincando, felizes, celebrando, cantando, dançando. Gente, eles dançam o tempo todo, aquelas danças assim super animadas. Aqueles vídeos que vocês já devem ter visto na internet de crianças africanas dançando e tudo, realmente, eles são muito assim, dançam muito, cantam muito e as crianças geralmente eles fazem os brinquedos deles. Então eles pegam tipo pedrinha para virar um carrinho, pega pedrinha para fazer de bolinha, garrafa que sobra, eles montam bonequinhas, tipo as meninas fazem bonequinha com cabelinho e tudo. Gente, é uma realidade totalmente diferente, mas que faz a gente pensar muito sobre quem nós estamos sendo nessa vida. Será que você não é uma pessoa que reclama muito da sua vida, ao invés de olhar para as coisas boas que acontecem e agradecer mais por aquilo que você tem? E agradecer também por aquilo que te falta, porque se Deus permitiu que isso acontecesse na sua vida, é porque Ele tem um propósito. Ele está te preparando para viver algo ainda maior. E assim, eu vi essas crianças serem felizes com o pouco. E aquilo me ensinou ainda mais sobre a importância de você reconhecer e ser grata pelo pouco que você tem, até que Deus te capacite para viver algo ainda maior, até que Deus possa fazer você transbordar ainda mais nessa vida.
Então, saiba ser grata pelas coisas que você tem. Seja pouco, seja muito, agradeça. Porque a gratidão transforma a nossa vida. E eu vi isso na prática. Essas crianças moram em casas que são, assim, um caos. É uma situação de muita vulnerabilidade, muita escassez. E quando você vê aquela realidade ali, você pensa, meu Deus do céu, por que que eu ainda tenho coragem de reclamar da minha vida? Eu vi famílias ali em situações de extrema vulnerabilidade e escassez, mas eu também vi a gratidão ao mesmo tempo. E é incrível quando você vê, por exemplo, na hora que as crianças vão comer, eles fazem grupos, né? São várias crianças que comem primeiro e antes de comer, todas elas fazem uma oração agradecendo pelo alimento, que inclusive é aquele único alimento que elas vão ter naquele dia. Então todas elas fazem essa oração e outra, elas não comem sem todo mundo estar comendo junto. Elas não têm essa de uma come primeiro e depois a outra. Não, comem todo mundo junto ao mesmo tempo na hora que elas recebem o sinal de já. E ali eu revivi essa história do Ubuntu, como eu falei pra vocês no início do vídeo, em que elas se dão as mãos e correm pra comer, para pegar os doces e dividem entre elas. A mesma coisa aconteceu quando eu estava lá. Eu vi as crianças aguardando o momento certo para comer. Por mais que a gente ia distribuindo os pratos de uma por uma, elas sempre aguardavam, todo mundo recebeu os seus pratos. Depois que recebiam os pratos, todo mundo fazia uma oração juntos, agradecendo pelaquela refeição. E aí sim que elas eram liberadas para comer. Não era nem que elas eram liberadas, é que todas elas sabiam que era esse momento de comer juntos e esperar todo mundo ser servido para almoçar junto. E aí, quando todo mundo ali terminava, a gente recolhia os pratos, essas crianças saíam e aí vinham outras crianças. Então, se eu não me engano, era de 100 crianças, mais ou menos, em 100, sabe? Então, assim, não dava para servir todo mundo junto ao mesmo tempo. Mas durante todas aquelas que estavam ali sentadas, elas esperavam para todo mundo comer junto. Então, foram momentos que eu vivi ali que eu nunca tinha visto isso acontecer em nenhum outro lugar. Eu nunca tinha visto presencialmente mesmo, sabe? E sentido tanto a presença do Espírito Santo em um lugar que tem tanta escassez, que falta tanto, que falta muito. Faltam coisas materiais. Mas sabe uma coisa que tem muito ali, que eu vi assim transbordar, foi o amor, a felicidade, a gratidão. As coisas boas que Deus coloca no nosso coração ali transbordavam. Então, talvez você é uma pessoa que está muito presa em coisas que são passageiras nessa vida e tem deixado de lado coisas que realmente vão te engrandecer espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente e como pessoa também. Então, para observar sobre as coisas que você realmente tem valorizado na sua vida, sobre as coisas que você tem colocado como prioridade e o que realmente faz sentido para você. Porque no decorrer dessa vida, você vai ser lembrada pelas coisas que você deixou no coração das pessoas, por aquilo que você despertou e que você causou na vida das pessoas, e não de fato pelos bens que você conquistou, porque isso é algo que realmente para você é bom você prosperar financeiramente, eu acredito muito nisso, eu acho que isso é importante, mas também é muito melhor quando você compartilha aquilo que você tem com outras pessoas. Então, de verdade, não guarda só para si, não. Para de ser uma pessoa egoísta. Quando você fala assim que você tem medo de compartilhar o seu conhecimento, de compartilhar aquilo que você sabe, de compartilhar o pão que você tem em casa, quando você deixa de fazer isso, você está deixando de contribuir na vida de outras pessoas. Então para pensar só um pouquinho no quão importante é você falar para outras pessoas, compartilhar o seu conhecimento com outras pessoas. Só uma observação aqui, antes de finalizar, aconteceu uma coisa lá também. Na minha volta, porque tanto no voo da ida quanto da volta, eu tinha essa escala de 10 horas, né? Então eu ia ficar 20 horas praticamente lá em Angola. E na volta, foi justamente no domingo, que era o dia do culto deles. Então eles têm um momento do culto lá, que é na própria comunidade mesmo. E é lindo ver o culto deles e assim, o quanto eles louvam a Deus de uma forma que é incrível. E eu senti no meu coração o desejo de falar, de usar a minha voz para falar para aquelas pessoas. Eu já fui para lá com esse desejo, eu já fui com essa intenção, porque eu vi que já tinham pessoas que tinham ido lá antes e que tinham palestrado, que tinham feito eventos, enfim. E eu queria muito isso. Eu sentia que Deus estava me usando, não só na questão de servir eles ali, como eu servi o alimento, fiz brincadeiras e tudo, mas no serviço também através da minha voz. Eu senti que Deus estava me usando para isso.
E aí teve um momento do culto lá que o pastor estava pregando, eles chamam de pastore, mas enfim, o pastor estava pregando, e eu fui e perguntei para a esposa dele se eu poderia fazer uma dinâmica ao final que tinha muito a ver com o que ele estava falando. E aí, ao final da palestra dele, eles deixaram eu fazer essa dinâmica e foi lindo. No final, eu recebi tantos abraços, assim, de gratidão, de felicidade pelo aquilo que eu falei. Porque eu não me calei. Eu não permiti que o medo, naquele momento, me calasse. Então, eu coloquei pra fora o que eu precisava falar. Inclusive, eu lembro de uma frase que eu falei pra eles, que tinha muita conexão com o que o pastor tinha falado e com a dinâmica que eu fiz também. Eu falei assim, que se as pessoas não estão conhecendo Jesus, o problema está no mensageiro. O problema está na falta de vocês falarem, de vocês colocarem para fora aquilo que vocês vivem. Porque nós somos usados como instrumento de Deus mesmo para levar essa palavra de motivação, para incentivar as pessoas, para inspirar as pessoas, para fazer o bem para as pessoas, para compartilhar a história de Jesus também. E aí eu falei para eles, se as pessoas ao redor de vocês não estão sabendo sobre Jesus, se elas não estão conhecendo Jesus, o problema está no mensageiro. Então quem precisa mudar somos nós. Nós precisamos falar mais dele, nós precisamos nos posicionar mais e levar realmente essa mensagem que queima no nosso coração. E aí a dinâmica também tinha muito a ver com isso, e eles amaram. Eu recebi um abraço muito acolhedor, e eu pretendo voltar, sim, é um sonho voltar e ficar mais tempo lá com eles também, e reviver esse sentimento de amor, de gratidão, de compartilha. E era isso que eu queria compartilhar hoje com vocês. Eu espero que tenha feito muito sentido. Inclusive, eu quero que você comenta aqui qual foi o insight que você teve, em qual momento do vídeo, qual parte da história que eu contei aqui que te fez virar uma chave na sua vida e pensar na mudança que você quer fazer na sua vida também. Já se inscreve aqui e fica pronta para o próximo vídeo. Honey, I see you looking